Olá, estamos aqui novamente. Meu nome é Cássia Tozin. Estamos no módulo 3 do curso técnico de enfermagem do Instituto Mena Barreto. A nossa aula é sobre assistência à saúde da mulher e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o puerpério. Então, o período em que a mulher, é o período em que as modificações locais e sistêmicas provocadas pela gravidez e parto no organismo da mulher retornam à situação do estado pré-gravídico, né, anterior à gestação. Esse período, então, a mulher tem, durante a gestação toda, ela tem várias alterações fisiológicas. Então, após o parto, ela começa a voltar aos pouquinhos, né, a uma condição de normalidade, né, antes da gestação. Então, ele inicia-se 1 a 2 horas após a saída da placenta, né. O término é imprevisto, pois, enquanto a mulher amamentar, ela estará sofrendo modificações da gestação, né, então ela tem a amamentação, que entra no período de lactância, não retornando seus ciclos menstruais completamente à normalidade. Então, às vezes, a mulher ela não volta já nesse primeiro momento, né, a ter os ciclos menstruais normalmente. Principalmente se ela estiver amamentando, né, se ela estiver amamentando, é liberado o hormônio, né, tanto a prolactina e também progesterona no organismo dessa mulher, e daí isso interfere no ciclo menstrual voltar a essa normalidade, né? A gente vai ter aí mais ou menos lá pelo 4º mês a 5º mês, quando começa a introdução de alimentação, né, ao bebê, uma alimentação complementar, e daí o bebê começa a mamar menos, né? Então, ele começa a ter a introdução de frutinhas, né? Primeiro o suco, as papinhas, e daí vai diminuindo a amamentação. Então, daí, com isso, faz com que o organismo da mãe vá voltando mais à normalidade e talvez nesse momento ela comece a normalidade dos ciclos menstruais, tá? Então, depende de cada mulher. Também tem a probabilidade dessa mulher já iniciar um método contraceptivo, né, como planejamento familiar, e um dos métodos contraceptivos que essa mulher possa usar durante o período de amamentação, ele não pode ter estrógeno ou estrogênio, né, então ele vai ter que ser à base de progesterona, e isso inibe, porque a progesterona vai auxiliar, não vai cortar a amamentação, ele vai continuar estimulando essa liberação do leite, né, e sem interferir na amamentação do bebê. Então, isso também pode estar ligado à irregularidade da menstruação no pós-parto, né? Então, principalmente se for um anticoncepcional trimestral, que é feito injetável na mulher e que ele é à base de progesterona. Isso pode fazer com que a mulher tenha a ausência da menstruação por mais tempo. Então, o puerpério se divide, né, em imediato, tardio e remoto. Então, imediato ali nos primeiros dias, né, do primeiro aos 10 dias, né, no tardio de 11 a 42 dias após o parto, e o remoto a partir dos 43 dias após o parto, tá? Então, a nossa preocupação maior ainda com essa mulher é no pós-operatório e no puerpério imediato, né, porque daí ali os primeiros dias onde a gente tem que ficar mais de olho nessa mulher, né, e no bebê. Então, a primeira e segunda hora após a dequitação devem ser passados no centro obstétrico ou na sala de pós-parto, pois nesse período podem ocorrer as hemorragias. Então, esse primeiro momento é de grande preocupação, né, com a saúde dessa mulher, então ela ainda pode complicar, então a gente considera como se fosse a sala de recuperação pós-anestésica que tem no centro cirúrgico. No centro obstétrico, então, vai ser a sala de pós-parto, onde a gente vai estar observando essa mulher, como que ela está evoluindo, né? Então, assim, a gente vai ter a preocupação com a parte clínica dela, como que está sinais vitais, né? Como que ela está se recuperando, mas o sangramento, né? E a involução uterina, que é a diminuição desse útero, né?
é a nossa grande preocupação, tá? Então, nesse momento, tem que fazer avaliação, tem que conversar com a mulher, pedir para você fazer a avaliação, olhar como está esse absorvente, quantidade de sangramento que tem, né? E se já está fazendo a redução desse útero, né? Apalpando ali mesmo, fazendo a massagem no abdômen dela para ver como que está, certo? Então, corresponde ao chamado quarto período do parto, né? Então, a gente tem o primeiro período, que é a dilatação desse colo uterino. O segundo momento do trabalho de parto é a expulsão, né, do bebê. Então, é a contração no útero, né, ajudando o bebê a nascer. A gente tem daí a dequitação, que é a parte em que desprende a placenta, então a saída da placenta. E o quarto período, que é o período de Greenberg, que é essa recuperação, né, como que está essa involução uterina. Então, passado esse período inicial, né, estando a puérpera equilibrada hemodinamicamente, né, e formado o globo de segurança de Pinard, que é o útero, né, diminuído, ele tem que diminuir e estar no mínimo ali na altura da cicatriz umbilical, essa mulher poderá ser encaminhada ao alojamento conjunto, né? O que é o alojamento conjunto? O alojamento conjunto, a gente considera aquele local onde a mãe vai ficar junto com o bebê. Então, o bebê fica no bercinho ao lado da mãe, né? E a gente tem o maior contato, né, dessa mãe com o bebê, estimulando, na verdade, o vínculo, né, mãe-bebê, ela poder colocar o bebê para amamentar a hora que ele, quantas vezes ele quiser, né, vai favorecer que faça a descida do leite mais rápido, né, e também a gente monitorar esse vínculo da mãe e bebê. Então, alojamento conjunto é onde os dois vão ficar, né, e a gente vai poder monitorar os dois. Então, daí após serem seus sinais vitais avaliados e anotados. Então, o cuidado, né, da mulher ali na sala de recuperação de pós-parto, ela vai ser como na sala de centro cirúrgico, né, a gente tem que verificar esses sinais vitais ali nesse primeiro momento, a cada 15 minutos, depois a cada 30 minutos e principalmente o sangramento, certo? Então, o quarto período do parto, né, onde a gente vai estar monitorando ela na sala de recuperação para ver essa involução uterina e a quantidade de sangramento, tá? Então, esse primeiro momento é bem importante a gente estar avaliando a quantidade de sangramento, porque se não parar ou não diminuir, o útero não reduzir, né, ele não evoluir, não fazer esse globo de segurança de Pinard, essa mulher pode entrar em choque hipovolêmico e fazer uma complicação e ir até a óbito, tá? Então, não dá para deixar a mulher lá e sem esse cuidado, sem essa observação. Então, ao se examinar uma mulher no puerpério, deve-se fazer uma breve avaliação do seu estado psíquico e entender o que representa para ela a chegada de uma nova criança. Então, eu costumo comentar em sala, né, que a impressão que a gente tem é que quando nasce o bebê, nasce a mãe junto, né? E normalmente os alunos acham que sim, só que a gente tem que entender que é da natureza da mulher, sim, a gestação, e ela tem 9 meses para ela se preparar para essa gestação, né? Às vezes ela descobre um pouquinho mais à frente essa gestação mais evoluída, e mesmo assim ela tem um tempo para preparar, né, entender, compreender todo esse processo que está acontecendo, mas mesmo assim ela vai aprender, né, junto com essa criança, o processo da maternidade, né? E nesse processo a gente tem que estar monitorando como que ela está, se ela está tendo segurança, se ela está aceitando bem essa criança, né? Muitas vezes ela não se aproxima muito da criança porque ela tem insegurança, né? Ela não sabe como realizar o cuidado, ela tem medo porque é muito pequenininho, né? Como que foi também essa gestação, se foi planejada, né? Como que está esse lado psíquico dela, a gente vai ter que estar observando, tá? Quanto mais segurança ela tem para realizar os cuidados com o bebê, né, também vai ser mais tranquilo para nós, a enfermagem, mas se ela não tiver, quem vai ter que ensinar ela tá realizando esses cuidados, né, é a equipe de enfermagem. Então, como tá realizando a troca, o banho, a limpeza do coto umbilical, né, colocar essa criança para mamar. Então, nesse momento, nesse auxílio que a gente faz, a gente vai estar observando esse lado psíquico, né? Até porque tem uma alteração grande, né, na quantidade de hormônio liberado no corpo da mulher. Ela passa por um processo, assim,
de transição ali, de alterações fisiológicas bem grande, né? E isso pode também estar favorecendo para desenvolver uma depressão. Então, todos esses fatores, né, a gente tem que estar junto com o cuidado, tendo esse olhar mais crítico para esse lado psíquico também. Então, por isso, ficar, né, assim, acompanhar, não fazer tudo, a gente sempre tem que desenvolver aquele, deixar um pouco a autonomia, né, dessa mãe, dessa mulher, sempre pensando, assim, que ela não precisa saber, a gente pode ensinar, mas também dar um pouquinho de autonomia, acompanhar ela, de repente, nos cuidados, na amamentação, mas deixar essa autonomia para que ela ganhe segurança, para quando ela for para casa, ela também possa realizar o cuidado com segurança em casa. Então, nesse processo, sempre está monitorando, né, realmente essa aceitação da mãe, essa vinculação mãe-bebê, o pai, né, quem que está junto, a rede de apoio que essa mulher tem, se é a avó que está ali, se é a mãe dela, né, se é o pai, se é a irmã, quem que é essa rede de apoio, a gente consegue estar observando, né, se ela tem em quem se apoiar e para ela ter mais segurança também, né, ela e o bebê, para que essa criança não sofra negligência, né, então é sempre bom a gente estar observando isso. Então, o puerpério, né, as modificações, né, então a puérpera pode apresentar um ligeiro aumento da temperatura ali, né, nesses primeiros momentos, nas primeiras 24 horas, podem ocorrer ainda calafrios nas primeiras horas após o parto. O sistema cardiovascular experimenta nas primeiras horas pós-parto um aumento do volume circulante. Tem seu padrão respiratório também restabelecido, passando o diafragma a exercer funções que haviam sido limitadas, né, pelo aumento do volume abdominal. Então, é um período que ela está em recuperação, né, ela pode apresentar esses sinais, assim, de melhora, né, de todo o processo respiratório, cardiovascular, mas ela tem dor, né, dependendo do parto ali, o local também a gente vai ter que avaliar, né, se foi cesárea, se tem o corte da incisão cirúrgica, se foi parto normal, se tem a questão da episiotomia, então ela está se recuperando, né, do parto. A volta das vísceras abdominais à sua situação normal, né, original, que é o intestino, além da descompressão do estômago, promove um melhor esvaziamento gástrico também. Os esforços desprendidos no período expulsivo agravam as condições de hemorroidas já existentes. Então, se essa mulher tinha já hemorroidas durante o parto, normalmente ela faz muita força, né, para ajudar o bebê a nascer e pode estar acentuado. Essa situação causa desconforto e impede o bom esvaziamento intestinal, mas ela também não pode segurar. Então, nesse momento, normalmente, né, o médico dá um medicamento que ajuda, né, a base de fibras que ajuda a fazer com que o intestino funcione melhor, para que ela não faça força, principalmente se for cesárea, né, se for pós-cesárea. Então, ele acaba dando esse medicamento para auxiliar e orientar ela a beber bastante líquido também, que vai ajudar na amamentação, vai ajudar na quantidade de sangue que ela perdeu, né, repor esse volume, e também vai ajudar na função intestinal, para que ela não tenha que fazer força na hora de evacuar. Nas mulheres que pariram por cesárea, soma-se ainda o ilho paralítico pela manipulação da cavidade abdominal, então ainda tem um comprometimento aí, né. Os esforços no período expulsivo também agravam as condições de hemorroides já existentes, a gente falou. Traumas podem ocorrer na uretra, né, ocasionando desconforto, amicção e até mesmo a retenção urinária. A situação se atenua, né, pelo aumento da capacidade vesical que ocorre normalmente nesse período. Então, como já em outro slide, né, a gente falou sobre a situação ali do volume do útero estar aumentado, pressionando a bexiga, né? E diminuindo a capacidade dela de armazenamento de volume, né? De diurese. Nesse momento, então, ela volta à capacidade normal, então, podendo ter mais volume armazenado ali, o que atenua um pouco o problema, né? Muitas vezes a mulher, depois do parto, ela não acredita que ela tá lá, vai fazer xixi, ela fica lá e, né, parece que nunca mais vai parar, porque a capacidade de volume dela tinha diminuído, né, pela condição
do aumento do útero, e agora, como a capacidade volta ao normal, ela armazenou muito mais, e daí ela tem que sentar lá e fazer muito mais, né, volume de diurese do que ela estava acostumada durante a gestação, que fisiologicamente, a gente já tem isso como certo, né? Ela vai ter vai mais vezes no banheiro fazer xixi quando está grávida e faz em menos volume. E daí no pós-parto ela já tem uma capacidade maior de armazenamento, então ela vai menos vezes, mas com volume maior de diurese. E a puérpera pode experimentar nos primeiros dias, né, do pós-parto, um aumento do volume urinário, né, aquilo que eu já tinha falado. Então, aqui a leucocitose, né, que são as defesas do nosso corpo, né, é esperada podendo atingir nesse momento 20.000. A quantidade de plaquetas está aumentada nas primeiras semanas, assim como o nível de fibrinogênio, né, em razão para se preocupar com a imobilização prolongada no leito. Essa situação facilita o aparecimento de complicações tromboembólicas, né? Então, as tromboses, né? Então, assim, é um processo de alteração do organismo para poder favorecer a parada de sangramento, né? Então, a mulher está sangrando, então, o que vai favorecer? O que evita o sangramento normalmente é as plaquetas. Então, nessas primeiras semanas, vai aumentar a quantidade de plaquetas, né? Justamente para que diminua a quantidade de sangramento, para que feche os vasos, né? As artérias ali, que foram, né, rompidas durante o desprendimento da placenta. Só que daí, devido a elas estarem mais altas, se a paciente, né, fica sem se movimentar, fica muito no leito, tem o mesmo risco de complicação do paciente pós-cirúrgico lá. Então, de fazer um TVP, uma trombose, né, venosa periférica ou outra complicação relacionada ao aumento de trombos na corrente sanguínea. Então, também temos as alterações do humor, né, com labilidade emocional, são comuns, então essas alterações, né, no puerpério, devido à alteração dos hormônios, que eu falei para vocês, né, a gente tem um nível de hormônio, né, durante a gravidez, se mantém estável e de repente, durante o parto, esses hormônios, né, alteram, tem uma queda, brusca, e isso pode tá deixando essas alterações de humor, assim, com maior facilidade, né. Também temos o estado psicológico da mulher, que deve ser observado, uma vez que quadros de profunda apatia ou com sintomas de psicose puerperal devem ser identificados precocemente. Nessas situações, um tratamento adequado deve ser instituído rapidamente. Então, assim, é normal ela ter dor, é normal ela estar cansada, é normal ela ter dificuldade ali para cuidar do bebê, estar mais cansada, porque a noite de sono, né, já não é a mesma coisa. Ela pode ter algumas alterações, as alterações de humor, né, tá mais chorosa, só que a gente tem que estar ligada aos extremos, assim, né. Se tiver muito acentuado alguns sintomas, tem que estar buscando ajuda, né, para poder entrar com alguma intervenção ali, muitas vezes até medicamentosa. Então, essas alterações do humor, elas são comuns desde a gestação, né? Essa mulher pode ter algumas alterações já durante a gestação e no pós-parto também. Nas mulheres que tiveram óbito fetal, né, atenção especial deve ser dada, pois a perda do filho pode provocar um sentimento de luto que necessita de tempo e algumas vezes de ajuda para superar. Então, assim, no caso do óbito fetal, né, tem que se tomar muito cuidado, o profissional de enfermagem, quando vai cuidar dessas mulheres, porque é comum a gente estar na maternidade, né, e quando entrar no quarto, a gente, né, sabe que, foi um pós-parto, né, então pós-cirúrgico na ala de alojamento conjunto, e a gente buscar querer ver o bebê. Então, cuidado, chegar para a mãe, né, então sempre olhar antes lá, na passagem de plantão, o que é essa mulher, a gente sabe que é óbito fetal, tem um cuidado ali maior, né? Normalmente não é para ela ficar junto no mesmo quarto que as mães com o bebê, mas a gente sabe que não é a nossa realidade. Muitas vezes é onde tem vaga, é no alojamento conjunto, onde tem outras mães com o bebê. Então, cuidado, né?
na conversa, né, na abordagem dessa mulher, nessa vinculação com ela durante o atendimento, e lembrando que ela vai precisar de todos os cuidados, como se ela tivesse tido, né, dependendo da fase aí do hábito fetal, se é alguma complicação que aconteceu lá com 38, 39 semanas, né, de gestação já, ou até a criança evoluiu, né, para a idade a termo do bebê nascer no tempo certo, mas ela teve um óbito fetal. E daí ela vai precisar de todos os cuidados, ela vai ter sangramento, ela vai ter muitas vezes a incisão cirúrgica, muitas vezes vai ter leite nas mamas, né? Então, como que a gente vai fazer com essa mulher que está produzindo leite e não tem o bebê, né? Muitos alunos questionam a questão do banco de leite, não pode doar. A gente tem que lembrar que essa parte psicológica é muito afetada, é bem difícil para ela. Então, no primeiro momento, o que a gente vai fazer é não estimular a lactação, né? Então, vai parar mesmo essa amamentação. Então, temos medicamentos, normalmente os médicos, eles orientam lá, né, e prescrevem a carbogolina, que é 2 comprimidinhos, né? Dá para tomar, normalmente eles prescrevem de 12 em 12, meio comprimido de 12 em 12, ou dose única, a prescrição vai ser deles. A gente vai dar um medicamento e normalmente a gente vai fazer enfaixamento dessas mamas, tá? Com faixa mesmo, pedindo auxílio dela e enfaixando essas mamas para inibição do aumento do peso da mama, né? Para que diminua a produção de leite, vai orientar ela a não estimular essa mama, né? E lembrar dos cuidados gerais de pós-parto, tá? Isso tudo vai depender, né, da fase aí. Mas, assim, acima de 22 semanas, né, normalmente, ou acima de 500 gramas esse bebê, ela vai ter que fazer registro, vai ter que dar nome, vai ter todo um processo, né, assim, que dificulta mesmo esse luto da mulher, tá? Então, tenham cuidado, tem que ser um atendimento bem humanizado, sabe? Tem que dar atenção, aquela escutativa e você ir falando, abordando, dependendo do que a gente faz, como a gente chega no quarto, a gente acaba sendo muito invasivo, né? Então, nas mulheres que tiveram filhos que necessitam de tratamento imediato, em especial os recém-nascidos mal formados, deve-se procurar compreender os sentimentos da mulher diante dessa nova e inesperada situação. Também é uma outra dificuldade que a gente tem, né? Porque a mãe vai estar, né, tentando entender isso, e a mulher, desde o momento que ela sabe que ela está grávida, a maior preocupação dela é como esse filho vai ser, se vai ser perfeito, se vai ter alguma malformação, a maior preocupação dela é essa, né? Então, a gente tem que ter tranquilidade também para estar vivenciando com ela esse momento, tá? Não existe receita do bolo, tá? Normalmente essa mulher vai estar, a gente tem que ter essa tranquilidade para que ela vá nos passando a necessidade dela, a gente vai realizar o nosso cuidado de enfermagem de forma humanizada e deixar ela, é o momento dela, ela vai falando, né, e a gente vai trabalhando com essa, como coadjuvante, ela quem vai conduzir toda a situação, tá? Sempre o que vai ser importante é a gente monitorar todos os cuidados relacionados à parte hemodinâmica, né, os cuidados ali relacionados à nossa área, mas essa parte mais de aceitação, né, toda essa que envolve essa parte mais psicológica, a gente tem que ir deixando também ela trabalhar junto com a gente. O entendimento dessa situação, destas situações, né, o natimorto e o malformados, também a gente tem que cuidar ali com os acompanhantes, né, que é importante para a melhor recuperação da puerpera. Então, a família é bem importante, né, a gente considera como rede de apoio aquelas pessoas que estão próximas, né, que ela tem confiança e que estão dispostos, né, a estar junto com ela e apoiando ela. Então, não existe também uma receita, né, pode ser a melhor amiga, pode ser a avó, pode ser a irmã, pode ser o pai, né, então, perceber essa interação que tem, né, com a família, e isso é bem importante para ajudar ela a passar por esse momento. Então, algumas modificações ainda do puerpério, né, o útero atinge a cicatriz umbilical após o parto, né, e posteriormente regride em torno de 1 centímetro ao dia, né, embora de forma irregular. Então, nossa
observação do primeiro momento ali, é ele reduzir, porque ele está bem acima da altura, né, do umbigo aqui, e daí, quando o bebê nasceu, ele tende a diminuir. Assim como ele evoluiu, ele vai involuir nesse momento, né, no pós-parto. Então, é importante a gente perceber, né, se ele está diminuindo, e para liberar a mulher, ele tem que estar ali na altura da cicatriz umbilical. Depois que vai para o quarto, né, essa mulher, a gente tem que estar observando quando você recebe ela, né, já fazer a avaliação dela, como que ela está, como que está o sangramento, né, porque pode ter diminuído no centro cirúrgico a ponto de liberar ela para o quarto, mas chegando no quarto, por algum motivo, começa a sangrar novamente. Então, não é porque ela saiu da sala de recuperação pós-anestésica que foi para o quarto que a gente não tem que estar monitorando nesse primeiro momento a quantidade de sangramento, né? Como que eu vou saber, professora, o que é normal? Primeiro momento, olha, né? A gente vai ter que acostumar com isso. Com o desenvolver da profissão de vocês, você vai bater o olho e você já vai saber a quantidade. Mas essa mulher pode apresentar uma característica diferente. Então, no primeiro momento, observa, vê sinais vitais, né? Acabou de chegar, saiu do centro cirúrgico, acabaram de olhar, não interessa. Você está recebendo a paciente, nesse primeiro momento você vai verificar sinais vitais, vai ver como que ela está hemodinamicamente, nível de consciência, essa evolução uterina, olhem e olha a quantidade de sangramento, tá? Nesse primeiro momento, você está conhecendo ela. Então, se você precisar voltar daqui meia hora e avaliar novamente, você vai saber se estava igual quando você recebeu, ou se estava mais, ou se está menos, tá? O que a gente espera? Que venha a reduzir, certo? E a tendência é que venha a reduzir, né? Agora, se você vê que começa a não reduzir, né, a quantidade desse volume de lóculos ali, e não, ou aumentar, tem que ser acionado o plantão novamente para fazer uma nova avaliação dessa mulher, certo? E também vai estar ligado ali a sinais de choque, que é a queda na pressão, sudorese, rebaixamento de nível de consciência, aquilo que vocês já acompanham em clínica, né? Inicialmente surge, então, esse sangramento no pós-parto, a gente chama de lóculos e evolui. Então, na evolução da mulher no pós-parto, você vai escrever lá a puérpera, né, tudo, vai descrever ela toda hora que chegar o momento de falar da quantidade do sangramento, você vai escrever como lóculos, não como sangramento, tá? Até o 5º dia. E esse volume é variável, né, ele é semelhante a uma menstruação. A partir do 5º dia, ele se torna um pouquinho mais clarinho, mais seroso, né? Um sero sanguinolento, então um sangue mais esbranquiçado, mais claro, assim. E por volta do 10º dia, parece mais seroso, assim, fica mais amarelado, né? Então, ele vai mudando conforme o passar dos dias, certo? Diminuindo, né? E mudando. Então, a recuperação do endométrio inicia-se a partir do 25º dia do pós-parto. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. No lóculos, o que a gente pode estar mensurando também é a quantidade de troca de absorventes, tá? Então, quantas vezes eu tive que trocar esse absorvente e como estava, né? Muito encharcado, muita quantidade. Com o tempo, vocês vão ganhando maior domínio sobre isso. Mas quanto mais eu tiver que trocar esse absorvente e estiver encharcado, é porque tem muita quantidade, né? E também a gente tem que estar monitorando. Ontem ela trocou 3, usou 3, hoje a tendência é que ela use 3 ou menos absorvente, assim sucessivamente, né? A tendência é que diminua. Então, o colo uterino também, logo após o parto, fica edemaciado e pode apresentar lacerações. Em torno do 10º dia estará fechado, né? A vagina apresenta-se edemaciada, congesta, iniciando sua recuperação após o 25º dia do puerpério, mais tardia nas mulheres que amamentam. Então, esse puerpério imediato, né? O olharzinho da enfermagem bem ligadinho. A gente tem 2 pessoas ali também, né? Além de tudo, a gente vai ter que cuidar da mãe e também tá monitorando o bebê. Então, estimular a deambulação. Então, quanto mais precoce for essa deambulação, a gente vai ter melhora desse quadro geral da mulher e ainda funcionamento intestinal, menos risco de trombose, né, de trombose venosa do TVP, que é um dos riscos, né,
A gente vai orientar a alimentação. Então, antes dessa mulher levantar, primeiro ela vai se alimentar. Então, normalmente ela vai ter uma primeira alimentação para depois fazer o auxílio, a gente vai auxiliar ela a fazer higiene corporal, tá? Então, não pode ela ter ficado no intervalo de parto, passou tudo pelo processo, e daí a gente levantar essa mulher, né, sem comer nada, para fazer um banho, vamos supor. Outra coisa, cuidado com o banho. A gente tem que lembrar que essa mulher, ela passou um tempo lá no trabalho de parto, foi desgastante, foi cansativo, perdeu sangue, tá perdendo sangue ainda, né? Então, ela tem ali uma fraqueza. Outra coisa, mudou-se o peso corporal dela, então, anterior a esse momento, ela teria ali o peso da barriga, né? Então, ela pode ter um desequilíbrio quando levantar, até o corpo se acostumar com esse novo peso corporal, né? Então, não deixe ela levantar sozinha, sempre esteja presente na primeira vez que essa mulher levanta. Muitas vezes o marido quer ajudar, a mãe dessa mulher quer ajudar, mas estejam juntos, tá? Só não deixem ela levantar sozinha, acompanhem, ajudem ela no primeiro banho. Depois, nos próximos banhos, se ela vai sozinha, não tem nenhuma complicação, não tem problema, ela cata as coisinhas dela e vai tomar banho. Mas o primeiro momento é importante, sim, vocês acompanharem e estar atentos, porque essa mulher pode, sim, desmaiar, porque além de todo esse processo, o banho é relaxante, um banho quente pode fazer vasodilatação, né? E ela poder fazer uma hipotensão lá dentro do chuveiro. Então, tenham esse cuidado, sentem ela na cama, perguntem como ela está, né? Não tenham pressa, vá devagar, né? Às vezes, quando ela levanta, ainda sangra muito, né? Ela se assusta um pouco. Então, porque ela estava deitada, quando ela levanta, né? A própria gravidade faz com que estava ali meio parado ali, né? Na região vaginal, desça de uma vez. Então, tenha tranquilidade, levanta, vai com calma, né? Leva ela até o chuveiro, acompanha. É mais seguro do que ter um acidente lá, essa mulher cair, tá? Orientar quanto à higiene perineal, ali na região, principalmente se tiver episiotomia, tá? Estimular o aumento da ingesta hídrica também e avaliar as mamas para ver se já tem a descida do leite, se ela tá tendo alguma dificuldade, né, para poder amamentar, se às vezes essa mama já não está engurgitada. Então, sempre quando estiver avaliando a mulher, a gente tem que estar preocupada também com essas questões fisiológicas que estão alterando nesse momento, tá? Então, assim, precisa avaliar as mamas todas as vezes? Não, mas nesse primeiro momento sim, porque tem a primeira descida do leite, a pojadura, tem também a questão de estar engurgitada, a questão de poder fazer um auxílio ali na ordenha dessa mama para a mãe, orientar ela. Então, esse primeiro momento, ela também está se adaptando, né? Então, assim, a gente estar ali para tirar dúvidas e avaliando também, para ver se ela já colocou o bebê para mamar, se não colocou, se tem alguma fissura já nessa mama, né? Então, é importante a avaliação. Avaliar também a evolução uterina, né? Importantíssimo. A gente falou um pouquinho sobre isso já. Então, esse retorno do útero ao tamanho normal, ele vai levar um tempo, mas nesse primeiro momento, né, a gente consegue apalpar ele, que ele fica endurecidinho ali, né, na região abaixo da cicatriz umbilical, e ele tende a, dia a dia, diminuindo o tamanho. Avaliar a loqueação, avaliar a genitália, né, se necessário, realizar o exame físico dos membros inferiores, auscultar os ruídos hidroaéreos. Então, esses ruídos são relacionados à função do intestino. Então, se eles estão reduzidos, é porque ele está ainda com essa baixa de peristaltismo, né? Não tem muito movimento ali ainda. E se ele já estiver com maior quantidade de ruídos ali, é porque já está funcionando esse intestino. Realizar troca do cortico cirúrgico, né? Quando for no caso da cesárea, acompanhar, ver como que tá, né? Se houve sangramento, se não. Estimular essa interação mãe-bebê, que é bem importante. Essa é o propósito do alojamento conjunto, né? Antigamente a gente tinha as maternidades, a mãe ficava no quarto, o bebê no berçário, a gente trazia o bebê somente para amamentar. Hoje não. A gente já deixa o bebê ali do lado, então
para ir criando esse vínculo, né, essa interação, né, com a mãe e o bebê. Mas sempre que ela tiver dificuldade, a gente vai estar ajudando, vai estar orientando, né, sabendo que após a saída dela da maternidade, ela vai ter que cuidar desse bebê sozinho, tá? Também quando a gente não está na maternidade, está lá na unidade de saúde, né? A gente sabe que a primeira consulta do RN tem que ser até o 10º dia, né, de pós-parto. Então, quando a mãe vem com esse bebê, né, nessa primeira consulta, muitas vezes até para fazer a BCG, a gente observar, né? Observar a característica dessa interação da mãe e bebê, como que tá, se ela tá tendo dificuldade para amamentar, olhar o bebê, ver se ele não tem icterícia, não apresenta nenhuma alteração ali na coloração da pele, porque às vezes sai da maternidade, tudo bem, e daí, né, até por isso que tem que passar até o 10º dia, né, por uma avaliação do enfermeiro ou de um profissional de saúde, né, porque ele pode ter realmente apresentar algumas alterações e até a mãe apresentar alguma dificuldade, né? Muitas vezes a gente pega a mãe lá com o peito todo com fissura, né? Sangrando, então com dificuldade de amamentar. Tá dando o peito assim mesmo pro bebê, porque hoje a gente vê que o bico tá todo machucado, mas tá dando errado, né? Então, assim, é o momento da gente estar orientando, então ajudando nessa interação. A interação não é só o vínculo dela com o bebê, mas é o cuidado, né? Como que ela está cuidando, tá sabendo cuidar direitinho, como que tá o umbigo, né? E assadura, todo esse tipo de questões relacionadas ao cuidado mesmo. Então, estimular sempre a amamentação. A amamentação é bem importante para a criança, tá? E para a mãe. Então, ela ajuda quando a criança, ela suga, eu já falei em outros momentos, que libera, além da prolactina para liberar o leite, libera o citocina, né? A citocina, ela está responsável, no caso da amamentação, pela ejeção do leite, então a responsabilidade dela é essa, né? Então, a prolactina produz o leite, enche os ductos de leite, mas quando o bebê faz a sucção, ele estimula a ocitocina que ejeta o leite para fora. Só que ele não está responsável só por isso. A ocitocina também faz contração de útero, de músculo, né? Então, o útero lá que a gente está pensando que quanto melhor, mais rápido ele evoluir, ele reduzir, vai ser melhor para essa mulher, a recuperação dela vai ser melhor, o sangramento vai diminuir. Então, o bebê mamando, libera esse hormônio que vai estar ejetando leite, vai estar favorecendo, mas também vai estar estimulando ali a redução desse útero. Lembrando que vai dar cólica, tá? Então, talvez a mulher, ela até sinta esse desconforto e é normal, tá? Porque tá reduzindo, então tá gerando uma cólica ali, porque tá reduzindo esse útero, tá? Então, não estranhe se ela reclamar que quando ela amamenta, né, acaba tendo cólica. Até é favorável vocês orientarem que é normal, que isso vai passar, né? Entender que é assim mesmo. Então, orientar quanto a pega e posição das mamadas, né? Então, se ela pegar e colocar o bebê da forma correta, né? Ele fizer a pega correta, não vai fazer fissura, né? No bico, no mamilo dessa mãe. Vai favorecer, porque ela sente menos dor, então favorece as mamadas. Lembrando que a amamentação é bem importante para o bebê, porque ele é ideal, porque ele é ideal para a função intestinal do bebê, é na quantidade exata, e ele lembrando do sistema imunológico, tá? Então, ele é rico lá em imunoglobulina, que são as defesas da mãe, né? Então, a mãe produz no corpo dela defesas contra aquilo que tem de agressivo no ambiente dela, e o bebê, como tem o sistema imunológico imaturo, né? Ele não tem muita defesa, não consegue se defender do meio, então a mãe, através do leite, passa a defesa pronta, né, para esse bebê. Então, favorecendo para que ele não adoeça, porque ele não tenha doenças diarreicas, né, entre outros. Então, favorece, o mais importante de tudo ainda é essa parte imunológica, né, que a gente tem aí, que é bem importante para a mãe, né, que daí vai ter um bebê mais saudável, e para o bebê que vai ter menos risco de adoecimento. Então, a pega, né, tem que ter uma pega correta. A gente sabe também que às vezes tem gêmeos, então, como que essa mulher vai fazer, né? Dá para vocês darem uma olhadinha, né, como que, em alguns textos sobre a amamentação, porque é uma parte que é bem importante da enfermagem,
é nós que fazemos essa orientação. Então, qual posição, põe o bebê desse lado, o outro bebê desse lado, né? Dá para pôr eles em pezinho, dá para pôr eles lá na lateral, mas se for gêmeos tem que ter alguém que apoie essa mulher, porque é cansativo, e os bebês às vezes querem mamar ao mesmo tempo. Mas quando é um só, né? Como que vai colocar, né? Lembrando que o bebê tem que mamar até sugar todo o leite dessa mama, né? Porque se ele não mamar, não sugar todo o leite dessa mama, ele não pega o último resíduo do leite, aquele que ele tem que fazer mais força na musculatura, né? Da face para puxar, e é o leite que tem gordurinha, né? Então, a gente tem que estudar bastante sobre a amamentação, para poder repassar essas orientações que são feitas por nós da enfermagem, uma responsabilidade nossa, e que vai favorecer muito essa mãe sair já da maternidade segura, né, com essa amamentação efetiva, né? Agora, se a mãe sai da maternidade com dificuldade, a primeira coisa que ela vai chegar em casa e fazer é colocando a fórmula no bebê, né, que é o leite em pó lá, ela vai fazer a mamadeira e vai tacar nesse bebê. Então, a gente tem que deixar ela bem orientada, segura, né? Para que ela possa sair de lá com uma amamentação efetiva e dar continuidade em casa, né? Outro fator é a questão da ordenha, tá? Orientar, trabalhar bastante com a ordenha, porque às vezes a mãe tem bastante leite, só que a mama fica tão cheia que o bico fica plano e o bebê não consegue pegar. Então, ela tem que fazer um pouco da ordenha para poder liberar, tirar um pouquinho de leite, né? Põe na boquinha do bebê e daí libera o bico, esse mamilo, para ficar um pouquinho mais acessível para o bebê, para ele conseguir mamar, certo? Outra coisa, observar sinais de alteração do humor materno. Aqui, nesse slide, ele vai complementar um pouquinho da assistência ao pré-natal, né? Apesar de a gente estar falando no puerpério, a gente vai falar algumas coisinhas que não foram faladas sobre o pré-natal. Então, o pré-natal de risco, né? Então, já fala, né? Que não é um pré-natal normal, ele é de risco. Então, ele tá ligado a alguns históricos da mãe, tá? Então, antecedentes de mortalidade perinatal. Então, se ela já teve alguns casos de mortalidade perinatal. Antecedentes de má formação congênita, né? Antecedentes de prematuridade, se ela relata para vocês que, na última gestação, meu bebê nasceu de 30 semanas, de 32, né? Então, ela tem um risco maior de repetir isso. Antecedentes de parto prematuro e morte intraútero, né? Quer dizer que aí teve uma morte ainda dentro do útero antes de nascer, né? O aborto habitual, aquele aborto que ela faz recorrente. Tenho 3 abortos, né? Não consegue evoluir com a gestação. Então, a gente tem alguns critérios que definem um pré-natal, né, de risco e que necessitam ser acompanhados e encaminhados para o médico. E médico, muitas vezes, especialista, tá? Então, se a paciente tem disfunção de tireoide, né? Então, ela vai ser acompanhada pelo ginecologista, mas junto, provavelmente, ela vai ser acompanhada por um endocrinologista, né? Diabetes gestacional, né? Ela vai ter o acompanhamento, mas vai estar acompanhada pelo endocrinologista também. Se essa mulher tem um HIV, ela vai ter que ser acompanhada pelo ginecologista e também pela infectologia. Então, essas são as características de uma gestação de alto risco, de um pré-natal de alto risco. A gente vai ter que ter um olhar diferente, daí o enfermeiro não consegue fazer sozinho esse acompanhamento. Então, algumas características, né? Retardo do crescimento intrauterino, diabetes gestacional, a hipertensão, que a hipertensão também a gente tem uma preocupação grande com essa mulher, que ela pode estar apresentando a hipertensão após as 20 semanas também, tá? Então, a gente, normalmente essa mulher, a gente espera que fisiologicamente ela vai ter uma pressão ali mais baixa do que o normal, né? Pela questão toda vascular que altera na gestação. Só que a partir de 20 semanas, se essa mulher começar a apresentar picos de hipertensão e ela nunca teve hipertensão, aí o médico vai começar a investigar, né? Normalmente ele vai pedir exames de proteinúria e vai começar a acompanhar edema em membros inferiores, se ela tem algum outro sinal relacionado àqueles estocomas, que é aquelas estrelinhas que ela visualiza, dor no peito. Então, a gente tem um risco de agravo dessa mulher quando ela tem hipertensão arterial, que ela pode evoluir para uma pré-eclâmpsia, tá?
ou uma eclâmpsia, tá? A eclâmpsia vai ser quando ela tem a crise convulsiva. E daí o médico tem que fazer uma intervenção de emergência, tá? Então, por isso que tem que ser acompanhado, né, e monitorado. Agora, quando essa mulher já tem uma hipertensão, né, anterior à gestação, ela vai ser acompanhada, tá? Só para ver se não aumenta isso, não acentua essa hipertensão durante a gestação e piore, né, que ela pode piorar após 20 semanas. Sempre nossa preocupação maior vai ser após essas 20 semanas. Daí as cardiopatias, né, e as gestantes também muito novas, o menor de 16 anos e as idosas, acima de 35 anos, né? Eu sei que a maioria não concorda, fala, como, né, idosa acima de 35 anos, tá? A gente não tá falando que a mulher é velha, né, aos 35 anos para engravidar. Mas a gente tá falando que é uma gestação já numa fase em que a gente pode ter um comprometimento maior, né, pela idade dessa mulher. Então, por isso que pelo Ministério da Saúde, eles falam dessa idade acima dos 35 anos também ser uma gestação de risco. Quando tem excesso de ganho de peso durante a gestação, então, eu falei já em uma das aulas para vocês a importância do IMC. Então, essa mulher, quando ela entra, né, a partir do momento que descobriu que está grávida, que a gente faz a vinculação, a gente já faz o IMC dela e a gente vai fazer em todas as consultas, tá? Para ver o ganho de peso, não só em números ali, mas em ganho de massa muscular, no ganho ali do índice de massa muscular, tá? De corpórea. Desculpa, é índice de massa corpórea. Então, a gente tem que estar orientando ela, começou a ganhar muito peso, a gente vai estar cobrando dela, né? Então, todas as consultas vai ter que fazer o IMC. Então, como que é o IMC? Peso dividido pela altura ao quadrado, tá? Não tem como fugir disso, é a única forma que a gente vai ter para acompanhar essa mulher. E daí a gente vai saber se ela tem uma desnutrição, né? Anemia, a gente já espera que essa mulher faça uma anemia, fisiologicamente é da gestação a mulher fazer anemia, tá? Então, ali o normal da imunoglobulina da mulher é em torno de 12, né? Normal. E a gente espera que a gestante, no período, né? Essa mulher, no período da gestação, fisiologicamente ela vai dar uma caída ali para 11, né? 10, mas hoje, pelo protocolo do Ministério da Saúde, a gente já entra, né, com o suplemento de sulfato ferroso, né, para poder fazer uma correção, mas a gente sabe que é fisiológico dessa gestação, tá? Da gestação. Só que, como essa mulher pode, durante o parto, também perder muito sangue, a gente já faz como profilaxia, né, pelo protocolo, a introdução do sulfato ferroso. Mas se essa mulher tiver uma anemia mais acentuada, 10, 9, 8, né, a gente pega algumas mulheres com imunoglobulina de 8, aí o médico vai entrar com uma dose ou com outros medicamentos para fazer suporte, né, dessa ausência de ferro no organismo da mulher. A gente tem algumas doenças que a gente tem de grande preocupação, toxoplasmose, rubéola, sífilis, HIV, né? Então, a gente faz o rastreamento dessas doenças no primeiro trimestre, né? Na primeira rotina de exame da mulher a gente já faz para dar tempo de tratar, certo? Fazer o tratamento, o acompanhamento certinho. E depois também a gente tem a coleta de primeira rotina, de segunda e de terceira rotina. Mesmo assim, né? Se essa mulher chegar no hospital, é feito ou na entrada, lá no pronto-socorro, ou na ala, ou no centro obstétrico, o teste rápido para sífilis, HIV e hepatite, né? Se der alguma alteração, vamos supor que dê hepatite, né, positivo na mãe, no teste rápido, né? Então, dá tempo de, ali na hora do nascimento, fazer uma imunoglobulina, né, anti-hepatite pro bebê, certo? Então, assim, por isso que é feito, mesmo que a gente tenha feito durante o período de gestação, repete-se como rotina ali nos hospitais na maternidade, né? Outra coisa, muitas vezes a mulher não faz, né, o pré-natal como deveria ser feito, ou nem faz o pré-natal, infelizmente. A gente tem a síndrome também hemorrágica na gravidez, né, são as hemorragias, as perdas de sangue também, que daí tem que ser acompanhada pelo alto risco. E as pneumonias, que é mais comum, né, na mulher na gestação. Por isso que ela entra no grupo de risco lá da vacina da influenza, né. Então, a gente tem
quando ela faz essas pneumonias de repetição, a gente também acaba encaminhando para o alto risco. Nefropatias, alcoolismo crônico, gemelaridade também tem que ser acompanhada pela obstetra, não pode ser acompanhada pela enfermeira, e incompetência istmo-cervical. Essa incompetência istmo-cervical é como se fosse o colo do útero, né? Não sei se vocês lembram lá, a perinha, né? Assim, deixa eu ver. Né? Viradinha, né? Ao contrário. Sim, como se fosse uma pera. E aqui tá o colo do útero, né? Ali na cervix, né? Tem a vagina e aqui é o fundo. Por aqui entra o espermatozoide e tal, e o bebê se implanta. Então, quando não há há uma dilatação aqui nesse colo do útero, né? Ele se abre. Então, ele tem que se abrir quando tá no período de dilatação do trabalho do parto. Quando ele começa a se abrir antes do tempo, a criança ainda está se desenvolvendo, então ela pode não conseguir ficar lá dentro, e ela sai, né? Então, e podendo levar ao aborto. Então, essa mulher ela vai ter que fazer muito repouso, né? E vai ter que fazer um procedimento, né? Vai ser acompanhada pelo alto risco, e o procedimento é aquela cercagem que eles fazem uma costurinha aqui no colo do útero, né? E mantém a mulher deitada, que se ela se levantar, ficar em pé, né? Então, tem uma fase lá, um período, né? Nas primeiras semanas, ali no primeiro trimestre, o médico ainda consegue fazer, né? E faz a cerclagem para poder garantir que esse bebê fique, né? No útero lá, bonitinho, e não evolua para um aborto. Então, é uma característica de algumas mulheres, né? Normalmente, quando ela faz abortos assim, seguidos, ela pode ter essa incompetência ali do músculo, né? Ficar presinho e manter a criança dentro do útero, então ele se abre e o bebezinho, né? Tipo um embriãozinho pequenininho, ainda nem se desenvolveu, nem cresceu, e ele sai, se desprende ali, podendo levar ao aborto, tá? Daí a gente tem o pré-natal de baixo risco, o nome também já fala, né? Ai, que lindo. Baixo risco, né? Adoro quando é baixo risco. Então, o pré-natal pode ser inteiramente acompanhado pela enfermeira. A gente tem uma tranquilidade daí de fazer, né? Esse acompanhamento. A gente sabe que o pré-natal inadequado é espelho dos altos índices de morbimortalidade, né? Uma vez que 90% das causas de morte materna direta são evitáveis, né? No pré-parto, e menos de 10% morrem por causas indiretas. Então, assim, a gente tem que fazer nosso trabalho, né? Não dá para deixar, ficar de olho, acompanhar, olhar exame, solicitar exame, aquela rastreamento que eu falei para vocês de quanto mais precoce essa mulher iniciar o pré-natal, para a gente melhor, a gente consegue fazer o acompanhamento, descobrir se tem alguma complicação, encaminhar para alto risco, ou dar continuidade com maior segurança no pré-natal de baixo risco, né? Então, não dá para a gente ficar esperando, por isso que no caso da gestante, dependendo do que a gente está acompanhando, se ela faltar nas consultas, é feito busca ativa, a gente vai atrás, a gente liga, a gente quer saber o que está acontecendo, porque ela tem que fazer as consultas, né? Ela tem direito a isso legalmente, então ela tem direito a atestado, ela tem direito ao acompanhante, o acompanhante também tem direito à declaração de que fez o acompanhamento, e ela tem que fazer os exames, então assim, a gente tem que estar em cima para que diminua essas causas de morte evitáveis, né? Que é o principal. Então, a assistência ao pré-natal é o primeiro passo para o parto e nascimento humanizado. Então, como eu falei, já nesse primeiro momento, a gente já faz a vinculação da mulher, já vê como está a aceitação dela, dessa gestação, se ela planejou, se ela não planejou, né? E a gente consegue iniciar esse trabalho já tanto da parte emocional, né, quanto dessa parte fisiológica e evolução da gestação. Então, a finalidade da primeira consulta, né? Ela tem como objetivo acolher, a gente costuma dizer que a gente faz a vinculação com essa mulher, então a gente acolhe a mulher respeitando, né, a condição emocional em relação da gestação, às vezes ela não aceita, ela não quer, ela não se planejou, ela se assusta, então, mas a gente tem essa abordagem mais direcionada, escutativa, mais humanizada, para a gente estar conversando com ela, né, e sensibilizando ela sobre as questões que vierem a ter dúvida, né? E
já orientando ela dos cuidados, como que vai ser feito, né, apoiando ela. Esclarecer as dúvidas, medos, angústias ou simplesmente curiosidade em relação a este novo momento da sua vida. E a gente vai esclarecer no primeiro momento, mas em toda consulta que ela vier a fazer com a gente, ela vai trazer novas dúvidas, ela vai trazer as mesmas dúvidas que a gente já esclareceu, e a gente tem que estar repetindo, orientando novamente, né? É normal isso, né? Identificação e classificação de risco. Então, nesse primeiro momento, na primeira consulta, né, eu muitas vezes posso depois mudar essa classificação, mas nesse primeiro momento eu vou estar fazendo a primeira avaliação e classificando o risco. Pode ser que no primeiro momento eu classifique ela como baixo risco. Aí fiz a primeira solicitação de exames e teve alguma alteração, veio com um HIV positivo ali. Eu vou ter que encaminhar para alto risco, né? Então, esse é o primeiro momento, né? A gente tem menos informação e a gente vai classificar, mas não quer dizer que eu não possa mudar essa classificação depois, certo? Confirmação de diagnóstico, né? Adesão ao pré-natal e educação para a saúde, né? Estimulando o autocuidado. Então, sempre, né? Eu costumo dizer para os alunos que a gente nunca pode perder a oportunidade de orientar o autocuidado, né? E nesse momento é um momento que a gente também vai estar aproveitando para fazer, porque a gente vai ter um maior tempo nessa consulta também, e ela está cheia de dúvidas, e a gente vai orientando já também o autocuidado. Levantamento, o roteiro da primeira consulta, né? Mas levantamento do prontuário antes da gestante entrar no consultório, se for prontuário de papel, se for... Hoje a gente tem muito prontuário eletrônico, né? Aí a gente tem como avaliar a realidade socioeconômica. Muitas vezes a gente já é da nossa área, a gente já conhece ela, né? Já tem um conhecimento aí prévio sobre todas essas questões de moradia, composição familiar, né? Daí a gente vai reforçar os antecedentes, né? Principalmente história relacionada a processo de saúde e doença. Esclarecer a gestante que seu acompanhante poderá participar do seu atendimento, né, se desejar. Então, ele tem direito à declaração, normalmente. Hoje em dia, até a gente aproveita esse momento que o homem vai, né, o pai vai junto com a mulher no pré-natal, e a gente faz o pré-natal do parceiro. Não sei se vocês já ouviram falar, né, mas é onde a gente aproveita para verificar a pressão, ver se esse pai, né, esse acompanhante tem alguma desconforto. Às vezes a gente faz a avaliação da pressão, que seja uma conversação, para ele também se sentir acolhido, e muitas vezes a gente descobre ali uma hipertensão, sabe, e dá pra gente tratar em conjunto daí. Entre outras coisas, né, vamos supor, deu sífilis, né, ou que seja qualquer doença infecciosa, a gente vai ter que tratar a mãe, né, a gestante e o parceiro. Então ele já está ali, a gente consegue fazer esse tratamento dos dois, né? Levantar as expectativas da gestante com relação ao atendimento, né? Então, esse primeiro momento, ela tem muitas dúvidas, e por mais que eu responda todas as questões, ela vai voltar, e não tem que se sentir, nem o profissional se sentir menosprezado, porque a mulher não deu atenção para ele, do que ele falou, que eu já falei, e ela perguntou de novo, será que eu não falei claramente? Será que ela não prestou atenção? Não, é um momento em que ela tem muitas expectativas, ela vai escutar muita informação, tá tudo novo, a cabeça dela tá pensando em várias coisas, o que vai fazer, como vai fazer, para quem que ela vai contar, como que vai ser. Então, essa primeira consulta, muitas vezes, tem muita expectativa dela também. Às vezes ela quis muito essa gravidez, ela planejou, deu certo, ou ela tem muito medo porque já teve outros abortos. Então ela vai, sim, ter muita expectativa e muitas perguntas, mas mesmo que nesse primeiro momento eu responda, pode vir a ter novos questionamentos em outras consultas, e, né, o que a gente vai fazer? Responder novamente, né? Identificar as experiências anteriores, utilizar a sistematização da assistência de enfermagem, né, que nos ajuda, hoje faz parte do nosso trabalho. Realizar um exame físico geral. Então, esse exame físico é um céfalo caudal, então a gente vai começar a olhar, né, questão de pele, a questão de se não tem uma anemia ali visível pela mucosa,
Dentição, é importante a gente olhar, porque se ela tiver algum comprometimento de dentição, a gente já pode estar encaminhando para odontologia. Olhar as mamas, né? O abdômen. Muitas vezes, nesse primeiro momento, dá pra gente já fazer a coleta de citopatológico, né? Já que ela está ali, não tiver nenhum problema, a gente pode já estar coletando. E o plano de cuidados, né? Aí a gente solicita os exames, então, né, primeiro trimestre, normalmente a gente tem 3 coletas de exames que é feita, uma no primeiro trimestre, a do segundo trimestre, que tem o exame de tolerância à glicose, né, também, que é o que muda nesse segundo exame, e também a gente tem no terceiro trimestre. Além da solicitação da ecografia, né, a gente faz essa solicitação de exame, agendamento do primeiro grupo, grupos normalmente, esses grupos de orientação, né, de educação e saúde, a consulta médica, né, que vai normalmente o enfermeiro acompanha junto com o médico, dá para ir agendando a consulta. Algumas unidades só tem enfermeiro, né, daí a enfermeira acaba fazendo todo o acompanhamento e manda para fazer a avaliação médica quando necessário, certo? Agendamento da coleta de citologia oncótica, mas assim, eu gosto de ir na primeira consulta, né? Já vem, tá tudo bem, dá pra gente coletar? Dá, a gente já faz a vinculação, já faz todo o processo, coleta, mas senão você faz o agendamento para um outro dia, né? De repente, se estiver mais tranquilo, para ela, para você também. Até porque tem a questão, né, de preparo, né, às vezes se ela utilizou alguma coisa, se tiver utilizado alguma pomada, algumas questões, assim, que pode estar atrapalhando de coletar no dia e ter que ser agendado, aí a gente faz agendamento. Orientações de acordo com os achados, né, e com atenção ao calendário vacinal, então a gente vai ter que estar olhando a calendário vacinal dessa mulher, quando que foi a última vacina, quais as vacinas que ela tem que fazer, né, algumas vacinas ela não pode fazer, então a gente vai estar orientando ela e dependendo da vacina que ela tem que fazer, a gente já pede para ela sair da sala e passar no setor de vacina com a orientação de qual vacina que ela tem que fazer, né? E daí, nesse primeiro momento, já faz a vacina que dá para ser feita nesse dia. Vamos supor, não tem vacina de hepatite, a gente já faz a primeira dose, porque daí a outra é com 30 dias após, e assim a gente vai entrando, encaixando, né, até o final da gestação. Agora, se tiver em dia as vacinas, a gente, né, pode só orientar ela ali, né? A gente vai entregar o cartão da gestante, falar sobre que aquilo ali ela tem que carregar com ela, sempre que ela for fazer a avaliação, qual o local da avaliação, quando que ela vai, né, o que ela, se ela sentir alguma das alterações, né, tem no calendáriozinho, desculpa, na caderneta da gestante, mostrar onde está, falar, se você sentir qualquer uma dessas queixas aqui, procure a maternidade, qual que é a maternidade, nesse momento de vinculação, a gente já vai identificar a maternidade em que ela está vinculada, e se caso necessário, ela procurar, que vai ser a referência dela, né? As consultas subsequentes, né, a gente vai dar sequência à mesma rotina. Então, sempre tirar as dúvidas, né, a avaliação física, né, dessa mulher. O citopatológico vai ser só uma vez, né? A gente sempre vai fazer o cálculo da idade gestacional, tá? Se vocês quiserem saber como faz o cálculo da idade gestacional, dá pra gente conversar no chat, a Pro explica pra vocês, né? O controle das vacinas, né? Exame físico em geral, o peso, né? Sempre ver o IMC, os sinais vitais, sempre a gente vai estar acompanhando, porque eu já falei, né? A questão da hipertensão, se a gente perceber qualquer alteração nessa pressão, a gente vai estar pedindo para essa mulher vir fazer o controle, né? Diário dessa pressão, fazer anotadinho para a gente ir acompanhando, né? Fazer uma curva ali, para ver como que ela está fazendo esse gráfico de pressão, sempre no mesmo horário, né? Se ela puder vir até a unidade, se não, como que a gente vai fazer isso? Mas fazer um controle. E desde sempre a gente vai estar mensurando o tamanho dessa altura uterina, os batimentos cardiofetais, né? Que eu falei que eles vão apresentar a possibilidade de ausculta ali a partir de 12 semanas, né? Para quem tem maior habilidade, né? Eu, com 12 semanas, assim, já tentei várias vezes, eu não consegui. Com 13, aí começa a ficar mais fácil 14. Então, depende muito, até porque pode ter
É alteração ali de 2 semanas, a gente pode estar de erro, né, na idade gestacional. Lembra que eu falei até a questão da nidação, às vezes pela data que a mulher passa, ela não tem muita certeza. Então, fica, a partir de 13, 14 semanas, fica mais fácil da gente estar escutando mais a literatura e realmente quem tem mais prática com 12 semanas já consegue estar verificando ali esses batimentos fetais, né, o BCF com o Doppler. Então, a gente vai ter examinando, né, exame especular aqui no texto fala se necessário. Por que se necessário? A gente já coletou o citopatológico, por que vai fazer especular novamente? Se essa mulher tiver alguma queixa de alteração como prurido, corrimento, né, desconforto ali, a gente pode fazer especular até para ver se precisa tratar ou não, né? Aí os exames, né, a gente já falou. Orientação em questão de métodos contraceptivos, né, no puerpério, no pós-parto, se ela quer colocação de DIU, se ela prefere a utilização de algum outro método, dá pra gente estar orientando, né? Mas ela vai trazer esse questionamento pra gente, né? Orientações quanto ao trabalho, né? Quanto aos direitos dessa mulher. Orientar sempre sobre a alimentação adequada, né? As mudanças que essa mulher vai ter no corpo, a higiene, as questões de autocuidado, né? A gente sempre vai ter que estar orientando que é exercício físico moderado, alimentação adequada, essas mudanças fisiológicas que é naturais e a importância da higiene, né? Corporal e ambiente, sempre lembrar disso, tá? Não adianta ela ter a higiene corporal adequada e não cuida, tem um gato em casa e não cuida da higiene do ambiente. Então, ela acaba tendo risco de ser suscetível, né? Principalmente se ela não tiver imunidade contra a toxoplasmose, né? Então, assim, é sempre orientar esse autocuidado geral que a gente fala para a mulher. E sempre agendar o retorno dela, né? Então, exames de rotina. Esses aqui tem citação aqui de quais são os exames de rotina, mas a gente tem no protocolo também, né? Então, é o exame de sangue, parasitológico de fezes, urina, né? A gente vai estar fazendo a glicemia de jejum. No primeiro exame de rotina, a gente vai ter a tipagem sanguínea para saber o fator RH, né? Se é positivo ou negativo, né? E quando negativo, a gente tem que solicitar também o combis indireto. Combis indireto, a gente vai solicitar na mãe, né? Se negativo, repeti-lo a cada 4 semanas, a partir da 24ª semana, né, de gestação. Se negativo, e se positivo, repetir ao pré-natal de alto risco. A gente vai encaminhar ela ao pré-natal de alto risco, e depois, quando o bebê nascer, a gente vai coletar a amostra para daí verificar o combis direto daí, tá? Então, daí a gente tem uma preocupação maior com esse fator RH, principalmente quando a mulher for negativa, tá? Se a mulher for negativa, aí normalmente lá antes dela ser liberada do hospital, né? Muitas vezes o médico já durante aqui, após essas 24 semanas, ele já começa a medicar essa mulher, mas se não, lá no pós-parto, né? Principalmente se der alguma alteração no combis, ela vai ter que fazer aquela vacina que eles falam, né? Costumam dizer vacina, que é o Matergan, mas o que na realidade é a imunoglobulina, né? Então, imunoglobulina anti, né, RH, que é feita na mãe, para que ela não tenha comprometimento nas próximas gestações, tá? Então, essa preocupação sempre vai vir quando a mulher for RH negativo, tá? Mas a mãe é RH negativo e o pai é positivo. Não tem problema. Desculpe. A mãe é positiva e o pai é negativo. Daí não tem problema. O problema vai ser quando a mãe for RH negativo, tá? Daí a gente vai ter que ter essa preocupação aí, principalmente quando o pai é positivo, certo? Daí a gente pode ter um comprometimento aí das compatibilidades, né, de RH. Aqui, novamente, as doenças infecciosas, as queixas com maior frequência na gestação, as náuseas, vômitos, né, a pirose, fraquezas e desmaio é comum, né, a mulher, eu falei até da anemia, né,
Cólicas, flatulência, então pode aumentar essa quantidade de gases, que forma gases, né, no intestino da mulher, lembrando que o intestino dela está mais lento, então ela tem que cuidar com alguns alimentos, vamos supor, leite, né? O leite, ele fermenta mais, feijão, então o peristaltismo já está diminuído. Se essa mulher, ela faz ingestão desse tipo de alimento, aumenta a quantidade de gases, e ela não consegue liberar porque o peristaltismo está diminuído e começa a ter cólicas, tá? Hemorroidas, escorrimento vaginal, como a gente já falou, queixas urinárias, é muito frequente a infecção urinária na mulher nessa fase, dificuldade para respirar, falta de ar, porque o útero ele vai aumentando de tamanho, ele vai empurrando as estruturas dessa mulher, né? Deslocando elas, então há um deslocamento aí de diafragma e ela pode ter essa sensação de falta de ar. Dor nas mamas, que é comum, né? Dor lombar, que o corpo tenta compensar esse peso que está aumentado, então ele projeta o corpo da mulher, a coluna dessa mulher para trás. Então há aí um comprometimento gerando dor, né? Cefaleia, epúlida, que são sangramentos gengivais, né? Na gengiva, assim, fica sangrando. Varizes, câimbras, o cloasma gravídico, estrias, né? Tem que hidratar bastante, tanto via oral quanto na pele, né? Algumas prescrições de medicamento padronizados. Então, existe um protocolo, né, que orienta nós a atender essa mulher e o que a gente vai fazer, como que a gente vai conduzir. Alguns medicamentos estão nesse protocolo. Então, a introdução do ácido fólico, né, de 5 miligramas, até a 14ª semana de gestação, para ajudar no desenvolvimento ali, na formação do tubo neural do bebê, né? O sulfato ferroso, como eu já falei, né? Então, vai depender do exame de sangue, mas a gente tem como protocolo já iniciar, né, a introdução desse sulfato ferroso. Então, são protocolos que a gente segue, né, do Ministério da Saúde. Então, um pré-natal de baixo risco, né, ele é proposto, né, por no mínimo 6 consultas, como preconiza o Ministério da Saúde, né. Essas 6 consultas, né, normalmente o intervalo delas deve ser de 4 semanas, então ela vem uma vez por mês, né, até as 36 semanas. Aí, após, ela deverá ser acompanhada a cada 15 dias, visando a avaliação, né, da pressão arterial, da presença de edema, né, de membros inferiores, verificação de altura uterina, se o bebê está movimentando, né, e dos batimentos cardiofetais, se está presente. Frente a qualquer alteração, ou seu parto não ocorrer até 7 dias após a data provável do parto, a gestante deverá ter consulta médica assegurada ou ser referida para o serviço de maior complexidade, né? Então, a gente tem que estar acompanhando aí, a gente faz a data provável de parto, né? Eu ainda faço a continha, né, no lápis. Se vocês quiserem aprender, para a gente passar também no chat. Mas se não, tem o gestograma. Ai, peraí que eu tenho. Então, o gestograma, né, tem essa círculozinho aqui, ó, né, que a maioria tem alguns livros, né, de obstetrícia que a gente compra e vem junto. Então, a primeira setinha, ela vai na data, né, da última menstruação, do dia e mês lá, né, da última menstruação dessa mulher, e daí aqui 40 semanas, né, aqui, ó, marco de 40 semanas, vai me indicar, né, a data provável do parto. Isso é bem prático, tá? Então, ele gira, ó, né, aqui nas laterais os meses. Então, aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril. E daí os dias, né? Na parte mais rosinha os dias. E essa parte transparente gira aqui, com o primeiro dia sendo o primeiro dia da data da última menstruação. E daí vem evoluindo até a data provável de parto. Mas dá para fazer na caneta também, né? Fazer a continha. E também tem esse gestograma, o nome, nos aplicativos. Então, tem os aplicativos que a gente instala no celular. Você joga lá a data da última menstruação, né? Até se for para vocês, ali já dá quantas semanas essa mulher tá, né? De gestação, que tamanho que tá, se parece uma ervilha, um feijãozinho, e vai passando, né? O tamanho e a evolução desse embrião. Então, hoje a gente tem muitos recursos, né? Instrumentos para auxiliar
nós no nosso trabalho, certo? A gente só não pode deixar de fazer a nossa parte, né? O restante a gente tem bastante auxílio, certo? Então, se caso passar da data, a gente vai estar monitorando a partir de 36 semanas, começa as contrações de treino, a gente já começa a monitorar essa mulher a cada 15 dias, e após ali as 40 semanas, a gente vai estar observando, né, essa mulher, se há necessidade de ser encaminhada para uma outra intervenção, ou até na assistência, né, de maior complexidade, que seria as maternidades daí. E as consultas devem ser intercaladas entre médico e enfermeiros, respeitando o risco obstétrico de cada paciente. Como eu falei, né, a gente faz normalmente um mês o enfermeiro, um mês o ginecologista. Alguns locais não tem o ginecologista. Então, o que a gente faz? A gente agenda, né, na outra unidade que tenha próximo ali a consulta com o ginecologista. E às vezes a gente não consegue, né, seria o ideal, né, ter a consulta certinha ali, mas às vezes a gente acaba marcando para dali 2 meses, a gente acompanha 2 meses com o enfermeiro, para depois marcar com o ginecologista. Isso se tiver tudo bem, né, não tiver nenhuma intercorrência. Se tiver intercorrência, a gente vai encaminhar para a maternidade daí, né, que é um serviço de maior complexidade, ou de repente a gente vê a possibilidade de atendimento antes, né, senão a gente vai acompanhando, não está tendo nenhuma complicação, e aguarda a consulta com o médico. Consulta de enfermagem individual, né, onde será preenchido o prontuário da gestante, a história clínica e obstétrica, então a gente vai fazer todo o levantamento, né, dessa vida reprodutiva dela, da data da primeira menstruação, a menarca, a data da última menstruação, quantos filhos tem, se teve aborto, se não teve, quantos foram parto normal, quantos foram cesárea, e a gente vai fazendo esse levantamento do histórico mesmo dessa mulher, né. Aí a gente faz a idade gestacional, a data provável do parto, a avaliação física dessa mulher em riscos, e todo o que a gente já falou, né, verificação de peso, altura, IMC, e tudo que a gente puder avaliar e levantar de informações dessa mulher, para a gente deixar na carteirinha dela, né. Alguns critérios que definem um pré-natal de risco e que necessitam ser acompanhados e encaminhados pelo médico, aí a gente vai encaminhar, como eu falei, se tá com alguma, eu posso classificar lá, baixo risco, mas se vem no exame alguma alteração, ou se tem alguma mudança das informações que eu tenho, eu posso estar classificando ela para um outro risco, né? Então, para alto risco. Ou risco, mantendo o risco habitual, ou encaminho para alto risco. Então, aqui algumas questões, né, relacionadas ao envolvimento familiar, né? A importância desse trinômio, né, que é pai, mãe e filho, né? A importância do pai durante a gestação, né? É comum a gente ver as gestantes sozinhas, né? Fazendo acompanhamento ali, mas é bem importante a gente ver o pai tanto durante as consultas como nas oficinas que a gente faz. A oficina de como vai ser o parto, do parto normal, né? A oficina de como fazer troca de fralda no bebê, do primeiro banho do bebê. Então, a gente tem várias oficinas e é importante, né? Dar mais segurança para a mulher, essa presença do pai ali, do companheiro junto com ela, nesses momentos, né? Que vai estar dando mais segurança para ela também na hora do parto e pós-parto. A importância do vínculo pai e filho para o desenvolvimento saudável da criança, né? Então, a gente orientar essa mulher para ela não excluir o pai do cuidado, pelo contrário, para ela trazer o pai para o cuidado, né? Então, assim, tem mulheres que elas não dão chance, né, pro pai. Ele não sabe, ele não tem jeito. Ele vai aprender, ele pode aprender. Então, tanto nas oficinas, a gente pode estar trabalhando isso, como também ela, né, aos pouquinhos, lá na maternidade também a gente pode estar já estimulando, né, esse vínculo, e ela também pode estar ajudando esse pai a estar mais próximo dela, mais próximo do filho, e auxiliando ela também nesse primeiro momento aí que é difícil, né, para adaptação, tanto do pai quanto da mãe e do bebê, né, e a importância da orientação do planejamento familiar, para que nas próximas gestações, né, se eles quiserem ter um próximo bebê, um próximo filho, eles saberem depois de quanto tempo, né, que hora, né, que eles vão ter,
se eles querem, de repente não querem, se tem possibilidade, se não tem. Então, a gente tá fazendo a orientação, né? Porque às vezes essa mulher pode sair já da maternidade com o método, vamos supor. Se ela tem a opção de colocação de DIU, algumas maternidades já no pós-parto ali já coloca o DIU, né? Ela já sai da maternidade com o DIU, que favorece a questão do planejamento do casal, né? Que o DIU tem validade para 10 anos, né? E essa mulher pode estar segura aí por 10 anos. E se ela quiser, antes disso, ter o outro bebê, é só fazer a retirada, né? E iniciar, né, o tratamento, né, do planejamento de um novo bebê, certo? Agora o assunto foi bem longo, né? Não sei se deu para vocês entenderem tudo. Não esqueçam de anotar direitinho que vocês têm dúvida, né? Algumas coisas que vocês quiserem discutir, a gente discute, né, durante a nossa conversa. E por isso, por hoje, né, acho que é só. Até mais. Tchau.